Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá fazer essa atividade de recuperação do segundo trimestre, né, de ciências, que foi o tema, né? A professora Alessandra falou dos tipos sanguíneos e eu dei as aulas de sistema linfático com vocês. Então, a gente vai fazer essa correção desses exercícios para estudar para a prova de recuperação, ok? Então, vamos lá. Qual é o nome da substância presente ou ausente nas hemácias que indica o grupo sanguíneo no sistema ABO? Então, estamos falando do sistema ABO, ok? Então, quais são as substâncias que marcam esse sistema? Nós vamos ter duas substâncias básicas, né? No sistema ABO, nós vamos ter a, aquela que marca a presença ou ausência nos tipos sanguíneos, né? Então, nós temos hemácias do tipo A e hemácias do tipo B. O que faz com que uma hemácia seja do tipo A ou do tipo B? É uma substância, né, que a gente chama de aglutinogênio. Ou seja, aglutinogênio A faz a hemácia tipo A, portanto, produz um sangue tipo A. Então, essa substância presente nos indivíduos que têm hemácias A é que definem essa presença, né? Então, a hemácia A é porque existe nela o aglutinogênio A. A hemácia B existe o aglutinogênio B. Beleza? Agora, e essa ausência aqui? A ausência é, por exemplo, no grupo O, né? O grupo O ou o grupo 0, ele não apresenta as hemácias. Ou hemácias ele apresenta. Não apresenta aglutinogênio. Ok? Então, o grupo O não apresenta aglutinogênio. Então, é ausente no grupo O. A outra substância que poderia confundir é a aglutinina, né? Mas a aglutinina, ela vai ter o anti-A, aqueles indivíduos que forem do grupo sanguíneo B. E eu vou ter o anti-B, aqueles organismos que têm o grupo sanguíneo A. Então, é, o indivíduo O tem as duas ao mesmo tempo, certo? Mas isso aqui não define o grupo sanguíneo, isso aqui define aquilo que o tipo de hemácia que é estranha àquele corpo, né? O que define a substância que dá nome e que indica o grupo sanguíneo no sistema ABO então a resposta aqui é o nome da substância, o nome da substância é aglutinogênio, ok? Que pode ser A ou B, né? E ou B, né? Porque o indivíduo AB, ele tem as duas. Ok? Beleza? Então, fechamos aí a primeira questão com a resposta aglutinogênio. Opa, então temos aí, ó, olha lá, aquilo que a gente já viu na questão anterior, né? Questão 2, um indivíduo do grupo sanguíneo A vai apresentar em seu plasma a aglutinina qual? Aquela que vai tentar identificar as substâncias que o A não reconhece. Quais são os tipos de hemácias que o A não reconhece? O B, né? Então a aglutinina funciona como um anticorpo. Então ela vai trabalhar a partir de um antígeno. Então, qual é o antígeno? Ou seja, qual é o corpo estranho do grupo sanguíneo A? É o grupo sanguíneo B, né? Então,
A aglutinina funciona como um anticorpo. Então, qual é a aglutinina que o indivíduo do A vai apresentar? É o anti-B. Ok, galera? Então, resposta aí, anti-B. Então, vamos para 3, gente. Olha lá. Aqui eu tenho um esquema de doação de sangue, porém, eu tenho aqui o sistema ABO e o sistema RH, no mesmo quadro, né? Veja, A pode doar para A e para AB. Positivo só pode doar para positivo. Por quê? Por que o positivo não pode doar para o negativo? Porque o RH funciona como um antígeno, né? Ou seja, ele é um corpo estranho. Beleza? Então, como ele funciona como um corpo estranho, se você pegar o positivo e doar para um negativo, ele vai reagir. Tá? A mesma coisa acontece com o A e o AB. Por que quando a gente fala em doação de grupos que são diferentes, a gente vai ter que falar numa coisa chamada de sangue parcial. Por quê? Porque no sangue A, lembre-se, no sangue A eu vou ter aglutinogênio, que a gente viu na questão anterior, anti-B. Veja, e quais são os aglutinogênios dos AB? Né? Os aglutinogênios do AB são A e B. Portanto, eu vou ter um problema do anti-B com o B do AB. Por isso, entre grupos diferentes, A doando para AB, ou O doando para o A, veja que o A pode receber do O, mas são grupos diferentes, funcionam, só pode ter sangue parcial, ou seja, sangue sem o plasma. Por quê? Porque a aglutinina está no plasma. Então, o que é o sangue parcial? É somente hemácia. Tá? Então, vamos responder aqui. Letra A, por que os grupos positivos não podem doar para os negativos? Por quê? Porque o RH, o fator RH, tá? Que a gente chama, funciona como um, um corpo estranho, um antígeno, né? Um corpo estranho. Ok? Por isso que não pode doar. B. O que é o sangue parcial? É um sangue apenas com hemácias. O que são as hemácias mesmo, gente? Glóbulos vermelhos, tá? Beleza. Letra C. O sangue O negativo é considerado doador universal. Veja, O negativo doa para todo mundo sem problema, tanto para os positivos quanto para os negativos. O O positivo só doa para os positivos. Por quê? Porque o RH funciona como um corpo estranho. Ok. Por que ele só pode doar sangue parcial para os demais tipos? Por quê? Porque o seu plasma, desculpa a letra, gente, aqui essa caneta é complicado de escrever, tá? Seu plasma contém anti-A e anti-B. Por isso, ele só pode doar hemácia, ok? E letra D. Qual é o tipo considerado receptor universal? Lembrando, aquele que recebe de todo mundo. Veja, quem pode receber de todo mundo é o AB positivo. Lembrando que podem doar para eles tanto o A, o B e o O, mas somente sangue parcial. Ok? Então é o AB positivo. Por que não o negativo? Porque o negativo não pode receber dos positivos. Ok, gente? Então, o AB positivo é o receptor universal. E o O negativo é chamado de doador universal. Mas lembrando, você tem que dar conta disso aqui, ó.
chamado sangue parcial. Beleza, gente? Valeu! Então, gente, agora na questão 4 a gente já vai para o sistema linfático. Okay? Quais são os órgãos do sistema linfático? Galera, temos 3 órgãos principais, né? Vocês lembram quais são? A gente fala aqui o baço, o timo e os linfonodos. Gente, linfonodos também podem ser chamados de gânglios linfáticos, ok? Linfáticos, ok, né? Então, linfonodo ou gânglio linfático, eles têm seus próprios papéis. Lembra o papel do baço? Vamos falar aqui. Papel do baço é fazer a hemacarese, que é o quê? É eliminar células antigas do sangue, né? Principalmente glóbulos vermelhos, tá? O baço também, ele vai ser nele que vai acontecer o amadurecimento dos linfócitos B, ok? Por isso linfócito B, de baço, ok? Que são aqueles que produzem anticorpos. O timo, o que o timo faz, gente? O timo amadurece linfócitos T, lembra de timo? Que vão formar o quê? Aqueles que são citotóxicos, que vão ter um combate, né, direto às células infectadas, como também vão formar a chamada memória imunológica. Tá? E os linfonodos, qual o papel do linfonodo? É filtrar a linfa, combatendo, tá, micro-organismos. Tá? Por quê? Porque nele estão presentes quem? Os glóbulos brancos fagocíticos. Né? Então, também chamados de leucócitos, né? Glóbulos brancos ou leucócitos fagocíticos, aqueles que fazem fagocitose. Tá? Não é linfócito. Linfócito atua induzindo a morte ou produzindo anticorpos. Induzindo a morte das células ou produzindo anticorpos. Já os fagocíticos, eles são como se comessem, né? São aqueles que fazem aquele negócio chamado de lançar os pseudópodes, né? Aqui está um linfócito aqui, vamos dizer que tem uma bactériazinha aqui, ó, e ele está ali, ó, certo? Então, esses são os glóbulos brancos chamados de fagocíticos. Os linfócitos não fazem esse tipo de situação, ok? Beleza, gente? Questão 5. O que são as tonsilas ou amígdalas? Né? Amígdalas, tem acento aqui. As tonsilas ou amígdalas são um tipo de linfonodo, tá? São os linfonodos presentes nas vias aéreas superiores, né? São essas que a gente tem na garganta. E como é que elas atuam? Né? Elas vão eliminar vírus e bactérias que nós adquirimos pela respiração. Ok? Então, está aí o papel das tonsilas ou amígdalas. Beleza? Elas são linfonodos, ou seja, são gânglios linfáticos, né? Que vão estar presentes nas nossas vias aéreas superiores, então na nossa garganta, ali perto da faringe, na região da faringe, né? E elas vão eliminar vírus e bactérias adquiridos pela respiração. Ok, gente? Beleza?
Gente, questão 6. A partir de qual tecido a linfa é fabricada? Gente, a linfa é produzida a partir do plasma sanguíneo, né? Então, ela é feita a partir do plasma sanguíneo, né? Que o plasma é a parte líquida, né? Parte líquida do sangue, né? E o sangue é um tipo de tecido, tá, gente? É um tecido conjuntivo, é um tipo de tecido do corpo humano, beleza? Questão 7. Qual é o tipo de vaso linfático responsável por drenar a linfa, ou seja, retirar a linfa dos tecidos, e que apresenta uma única camada de células, chamada de endotélio? E também posso concluir aqui que ele tem o fundo, chamado fundo cego, né? É um vaso bem fino que fica espalhado, né, não vai dar para desenhar aqui com essa caneta, é difícil, né, esse processo aqui, mas é mais ou menos assim, né, uma única camadinha de células no meio dos tecidos, né, de outros tecidos corporais, né, de preenchimento, etc. Aqui estão outras células, né, estou tentando representar aqui, e no meio dessas células eu tenho os capilares. Então, o que acontece? O plasma sanguíneo que extravasa dos vasos sanguíneos que estão por aqui, ele fica no meio dessas células aqui, ok? Então, o plasma fica por aqui. Então, plasma é líquido, né? Líquido saído do sangue, fica por aqui. E o que vai acontecer? Esse capilar tem uma única função. Ele vai drenar aqui toda essa linfa, né? E daqui ele vai se transformar em vasos maiores, chamados de veias, né? Então, os capilares vão formar vasos mais espessos, né? Mais, enfim, robustos, que inclusive têm válvulas internas, né? Que nós chamamos de veias linfáticas, tá? E aí ele vai distribuir. Mas esse vaso que tem apenas uma única camadinha de células e tal, e é um fundo cego, ou seja, ele não tem, ele para, né? Como se fosse uma rua sem saída ali, mas para ele só entram substâncias. Então, como é que é o nome desse vaso? Esse vaso é chamado, então a resposta, né? É chamado de capilar linfático. Ok? O outro vaso que vai levar essa linfa de volta até o coração, aí nós chamamos de veias linfáticas. Beleza? E o conjunto veia mais capilar forma o que a gente chama de vasos linfáticos. Conjunto de todos os vasos linfáticos. Eu tenho os capilares e as veias linfáticas. Beleza, gente? Questão 8, gente. O que é um linfedema? Opa! Linfedema, o que é? É um edema, ok? Um edema dos vasos linfáticos. O que é um edema? Então, um edema é um acúmulo de líquidos, né? Principalmente a linfa, nos tecidos. Obviamente que pode ter plasma, pode estar extravasado nesse edema, pode ter inclusive glóbulos vermelhos, deixando a região inchada e vermelha, etc. Tá? Provocados, por exemplo, por uma infecção. Só que isso aqui, um linfedema, é um edema específico, que é provocado por quê? Por que acumula os líquidos nos tecidos? Não é porque tem uma infecção, não é porque tem uma bactéria, simplesmente. É porque ocorreu, então, o linfedema é provocado pela obstrução dos vasos linfáticos. Ok? Então, um edema é o acúmulo de líquido nos tecidos. Um linfedema, então aqui é a resposta principal, o linfedema é provocado, é um edema, né? Então vou até colocar aqui, ó, é
um edema provocado pela obstrução dos vasos linfáticos. Ok, gente? Então, linfedema é um edema provocado pela obstrução de vasos linfáticos. Beleza? Questão 9. A elefantíase é um linfedema provocado por qual agente? Gente, o que causa elefantíase? Então, o linfedema é uma obstrução, certo, gente? Acabou de ver que linfedema é uma obstrução. Então, a elefantíase é um linfedema provocado por um verme, né, chamado filária. Tá? Então, o linfedema é provocado por um verme, por um nematóide. Tá? É um verme em forma de fio, né? Nemato é fio. Então, a gente chama de nemateuminto, né? Euminto é verme e nemato é fio. Então, é um verme que é cilíndrico, tá certo? Diferente dos vermes achatados. É um verme cilíndrico. Tá? Mas não precisa, isso aqui é outro detalhe para o futuro. O importante aqui é saber que a elefantíase é um linfedema e esse linfedema, que é uma obstrução dos vasos linfáticos, essa obstrução é feita pelo verme. E como é que esse agente é transmitido? Né? O que transmite a filária? A filária é transmitida pela picada do mosquito Culex. Tá? É o pernilongo comum que a gente tem em casa. Tá? Por isso que é importante a gente manter cachorros e gatos vacinados contra a filariose. Tá? Essa doença também é chamada de filariose. Por quê? Se um mosquito pica o cachorro ou o gato contaminado, esse mosquito pode passar para a gente. E vice-versa, tá? Uma pessoa contaminada também pode passar para o mosquito e do mosquito, que se completa o ciclo de vida desse verme no mosquito e ele é retransmitido para cachorros, tá? E gatos também. Então fica esse ciclo dentro da casa. Então é importante manter aí os cachorros e gatos, né, os animais domésticos vacinados e medicados contra a filariose, tá certo? Então, o mosquito Culex é o pernilongo comum que a gente tem em casa. Beleza, gente? Vamos lá para a questão 10. Olha lá, o que fazem, já falamos, né, os glóbulos brancos fagocíticos, glóbulos brancos chamados também de leucócitos, né? Leucócitos, leucócitos. Leuco é branco e citos é célula, tá? Então, células brancas, glóbulos brancos. Mas eu quero saber dos fagocíticos, né? Não dos linfócitos. Eu quero os fagocíticos. Fagocíticos fazem fagocitose, aquilo que a gente mostrou aqui. Então, tipo um macrófago, né? um neutrófilo, tá? Um tipo de glóbulo branco fagocítico, tá? E ele está ali tentando capturar aquela bactériazinha ali, ou aquelas bactériazinhas que estão ali, ó, que eu estou pintando ali no meio, tá? Ele está fazendo esse movimento aqui chamado de fagocitose, tá? Então, a resposta aqui, o que eles fazem? O que fazem os glóbulos brancos fagocíticos? Eles fagocitam agentes estranhos ao nosso corpo. Ok? Então, eles fagocitar, vou botar aqui, eles comem, né? Seria como se fosse comer, mas não é comer, né? Células aqui, no caso, elas fazem um processo. Inclusive, isso aqui vai gerar um vacúolo de digestão, etc. Tá? Mas então, eles eliminam, eles matam as células, tá? Então, você pode colocar aqui, ó, matam os corpos estranhos. Tipo bactérias, né? Bactérias, vírus, etc. Beleza? Tem aqueles que são específicos também para vermes,
que é o caso dos eosinófilos, né? Os eosinófilos, eles vão dar combate em vermes. É óbvio que eles não vão conseguir capturar um verme, mas eles vão tentar eliminar esses vermes e fazer fagocitose dos resíduos, tá bom? Beleza, gente? É isso aí, a 10. Questão 11. Quais são os glóbulos brancos amadurecidos no timo? A gente falou deles, né? São os linfócitos T, ok? E os linfócitos T, eles trabalham, são dois tipos, não precisa saber esse aqui. O CD4, que vai trabalhar com a memória imunológica, tá? Ele guarda pedaços de vírus, de bactérias, e reserva a informação genética que vai induzir novas formações de células para nos proteger de uma futura infecção, ok? E eles também atuam, os chamados CD8, eles vão atuar induzindo a morte de células contaminadas, tá? Então as células contaminadas, estava certo, né? Contaminadas. Ok. Então, esses CD8 induzem a morte das células contaminadas, o que vai fazer o que com eles? Eles vão induzir a célula que está contaminada, que está com uma bactéria, ela manda um sinal para os linfócitos T CD8, e esses linfócitos vão induzir a morte celular dessas células que estão com vírus ou bactérias, principalmente vírus, tá, contaminados. Mas também a gente já desenvolveu aí, até isso em sala eu falei, não cai na prova, é só um adendo, uma técnica, né, que já foi descrita há um tempo atrás, mas ela hoje está sendo disponível no SUS, que são essas células CD8 que eliminam células cancerígenas de um tipo de câncer específico, tá? Uns linfomas específicos que eles descobrem, eles induzem, eles fazem esses linfócitos T descobrirem essas células cancerígenas. As pessoas já foram curadas completamente de câncer através dessa técnica, beleza? Então, linfócitos T, eles vão ou produzir memória imunológica, guardar para o futuro, para uma futura infecção de uma bactéria ou um vírus, e também, vão trabalhar induzindo a morte de células que estão contaminadas. Beleza? E vamos para a questão 12 para finalizar. Qual é o glóbulo branco que produz anticorpos? Gente, quem produz o anticorpo é o linfócito B, tá? Mas o linfócito B, gente, tentar fazer um desenho aqui, tá? O linfócito B, ele vai produzir anticorpos que vão ficar presos na membrana plasmática dele, tá? Então, ele fica meio que assim, os anticorpos, né, isso aqui é um anticorpo, o anticorpo preso nele. Quando eu tenho uma invasão por um micro-organismo qualquer, peraí, deixa eu trocar a cor, tem uma invasão por um micro-organismo qualquer, tá? O que vai acontecer? Esse linfócito vai ser ativado, e se esse anticorpo aqui reconhece, né, se o sistema reconhece esse corpo estranho, ele manda um sinal para o linfócito T, e o linfócito T fala, pode produzir o anticorpo aí. O que vai acontecer? Esse linfócito B, que já tem o anticorpo ali, ele se transforma numa outra célula, chamada de plasmócito, tá? O plasmócito, ele tem uma grande capacidade de produzir esses anticorpos e eliminar esses anticorpos no plasma sanguíneo. Então, esses anticorpos vão chegar aqui e vão paralisar a ação desses micro-organismos, tá? Então, ele se transforma, então, o linfócito B, esse aqui é o B, ele se transforma nesse cara aqui, que é o chamado plasmócito, tá? E o plasmócito vai secretar anticorpos nos tecidos,
tá? Na corrente sanguínea, etc., onde tiver o corpo estranho ali atuando. Então ele vai provocar o plasmócito vai ser responsável por liberar grande quantidade de anticorpo nos tecidos, tá? De secretar anticorpos. Então, em qual tipo ele se transforma? Os linfócitos B se transformam em plasmócitos. Ok, gente? Então é isso aí. Espero ter ajudado vocês com essas questões. Tá? Estudem para a prova. Tá? Não está complicado, o tema é o mesmo que foi da nossa última prova. Façam aí com cuidado, façam prestando bastante atenção. E boa prova para vocês e que espero que todos consigam recuperar. Ok? Valeu!